Queridos irmãos, a graça e a paz no nome de Jesus. Que a presença de Deus esteja inundando a sua casa, a misericórdia e a graça dele esteja renovando a sua vida nessa manhã. Que, sobretudo, o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus e a doce voz do Senhor que nos chama para a sua presença. Que você possa adorar conosco agora, cantando esse cântico. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris do céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerra, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris do céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã. Mais uma vez nos reunimos nessa situação peculiar, né? Não podemos estar juntos no templo, mas com esse privilégio de juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar nosso estudo em Atos dos Apóstolos, especificamente capítulo 9, os versos 31 a 43. Mas antes de nós conversarmos sobre esse texto, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, que abra o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pela Tua palavra, que é fonte de vida, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta. Palavra que nos aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador. Faz, ó Deus, que nessa manhã possamos mais uma vez, ó Deus, ser alimentados pela Tua palavra. Nós oramos porque cremos nisso, cremos na Tua presença santa, ó Espírito Santo, que ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e possamos vivê-la em todos os nossos dias, para a glória e honra de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Pois bem, nós vamos estudar, então, nessa manhã, o capítulo 9 dos versos 31 a 43 de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos continuar, né, essa caminhada da igreja no cumprimento da missão que Jesus a deu lá em Atos 1:8, que os discípulos seriam revestidos do poder do Espírito Santo para serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja impulsionada pelo Espírito Santo, proclama a palavra, né? A palavra que vai abrindo caminho
por onde ela passa, vai promovendo vida, promovendo conversão, e o cristianismo, a fé cristã, a fé no Cristo ressurreto, vai alcançando todo o Império Romano. Essa é a história linda, maravilhosa de Atos dos Apóstolos. No capítulo que nós vamos conversar nessa manhã, nós vamos ter um retorno ao apóstolo Pedro. Lembremos-nos que nos últimos encontros nós tivemos a conversão, né, especificamente a conversão do apóstolo Paulo, o momento em que Deus chama o homem Paulo, para que possa ser testemunha. Vimos também no encontro do domingo passado, né, que esse Saulo já estava proclamando a palavra mesmo em Damasco, pregando o evangelho. Depois ele vai para Jerusalém, prega a palavra em Jerusalém, é perseguido pelos helenistas, pelos judeus helenistas, e ele é socorrido, né, milagrosamente, ele é socorrido, o milagre do amor, né, dos discípulos, dos apóstolos, que levam Paulo até o porto de Cesareia, para que ele pudesse ir para Tarso. A história então interrompe um pouquinho, Lucas interrompe essa história de Paulo e volta para a história de Pedro, contar um pouco mais do que está acontecendo agora em Jerusalém e na circunvizinhança de Jerusalém com o apóstolo Pedro. Mas antes dessa história de Pedro, o versículo 31 faz aquilo que Lucas já fez nesses muitos momentos, nesse Atos dos Apóstolos, nós já vimos em várias ocasiões, que são os resumos, são aqueles momentos em que Lucas tem um assunto que ele quer tratar, então ele coloca um resumo, ele faz uma transição com um resumo do que estava acontecendo. Então é o que acontece no verso 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Aqui nós temos um resumo que é a transição da história de Paulo para o retorno do que o Lucas quer dar muita atenção para alguns episódios na vida de Pedro, e nós vamos entender por quê. Pois bem, aqui nós temos um fato interessante, né, que primeiro ele diz, assim a igreja tinha paz, né? Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Nós temos aí imensos territórios, o território da Judéia, Galiléia e Samaria, são imensos territórios. A igreja, portanto, já tinha tomado, né, já estava presente, melhor dizendo, em todos esses lugares, em todas essas grandes regiões. Temos a surpresa de encontrar Galiléia, é a primeira vez que nós descobrimos que já a igreja de Jesus, a igreja, né, está na Galiléia. Lembremos-nos que Jesus sai da Galiléia, Jesus começa o seu ministério na Galiléia em direção a Jerusalém, e agora já temos irmãos, discípulos de Cristo, a igreja organizada, né, na Galiléia, na região da Galiléia, grande região da Galiléia. O fato que eu quero chamar a atenção é que aqui há uma só igreja. O Lucas fala que não é a igreja da Galiléia, da Judéia, de Samaria. A igreja do Senhor tinha paz por toda a Judéia, chamando a atenção para o fato de que era apenas uma única igreja, e essa igreja caminhava no temor do Senhor, essa igreja andava no consolo do Espírito Santo, e essa igreja crescia em número. Verso 32, então, volta a história de Pedro, né? O Pedro que nós vimos nos primeiros capítulos, o apóstolo que prega, o apóstolo que cura em nome de Jesus, o apóstolo que enfrenta o sinédrio, e agora o apóstolo que é açoitado pelo sinédrio, né? E agora nós voltamos para conversar um pouco mais sobre Pedro. Lucas nos faz retornar a história de Pedro por um breve período, que nós vamos estudar nos próximos domingos. Versículo 32, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. O versículo 32, então, nos conta que o apóstolo Pedro não estava circunscrito à cidade de Jerusalém, quer dizer, ele não estava preso na cidade de Jerusalém, mas o apóstolo saía e por toda a região, na circunvizinhança de Jerusalém, ele visitava os santos. E o texto nos conta que
ele visitava, em particular aqui, né, os santos que moravam em Lida. A palavra aqui, a cidade de Lida, na verdade, cidade de Lod, em hebraico, fica a 40 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade que é muito importante hoje em Israel. O maior aeroporto de Israel fica na cidade de Lod. Foi para essa cidade que Pedro se dirige, né? Literalmente aqui, visitar os santos, a palavra que aparece, em vez de ser visitar, é descer. Ele desce para ver os santos que moravam em Lida, né? Lembrando que Jerusalém fica no alto de um monte, e ele então descia para ver os santos que moravam em Lida. Santos aqui, nós já sabemos, é uma referência aos discípulos de Jesus. Verso 33, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. A expressão havia 8 anos jazia de cama pode ser também traduzida por ou desde os 8 anos jazia de cama. O que fala, essa cama aqui possivelmente era não é aquela imagem que nós geralmente temos na nossa mente, essa cama moderna, né? Era um estrado sobre os quais os paralíticos eram colocados para serem transportados, né? Já visto que nós não tínhamos o conceito nesse período de cadeira de rodas, os paralíticos tetraplégicos ficavam sobre uma maca, né? Em que poderiam ser carregados de um lado para o outro, colocados, né, às vezes para a beira de caminhos, num lugar onde havia uma concentração de pessoas, para que pudessem receber esmolas, já que a única fonte de renda nesse caso seria a esmola. Esse homem, pode ser que ele estivesse já desde os 8 anos sofrendo de uma tetraplegia, né, que o impedia de caminhar, e ele ficava só deitado numa cama, numa maca, né? Verso 34, Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Nós lembramos muito aqui da história do paralítico que Jesus cura, né? Que 38 anos estava paralítico, e Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça, né? E ele disse: o que você quer, né? E ele disse: eu quero ser curado, mas ninguém me coloca lá no poço. E Jesus disse para ele: então levanta, toma o seu leito e anda. É muito próximo, né, o texto, né, as palavras inclusive, o que pode nos mostrar que aqui o evangelista Lucas está nos mostrando que o Pedro, o apóstolo, segue o mesmo caminho do seu Senhor, né? E aqui o milagre, então, o milagre desse paralítico acontece, e o que eu quero que você preste atenção, e é muito importante que você preste atenção, é no que Pedro diz para o homem: Enéas, Jesus Cristo cura você. Presta atenção nisso, quem cura é Cristo e não Pedro. Pedro é o instrumento da graça de Deus, mas quem cura o Enéas é Cristo. Isso é muito importante para aquilo que Lucas tem dito já nos capítulos anteriores. Nós vamos perceber isso cada vez mais forte no livro de Atos dos Apóstolos, que é o fato de que os milagres, as curas, elas reforçam a fé em Jesus Cristo, elas apontam para aquilo que Cristo é, e há uma diferença, como nós já vimos nos encontros anteriores, entre os magos, os feiticeiros e os apóstolos, já que os apóstolos não apontam para si mesmos, não fazem esses milagres em prol de dinheiro, em função de pagamentos. Eles fazem isso para a glória de Deus, como sinais da presença do Cristo ressurreto e para que as pessoas compreendam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O verso de número 34, né, nos diz que ele então se levanta, né, imediatamente. E o verso 35, todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. O texto acentua então aquilo que nós já falamos, né, que a cura não traz louvor ao apóstolo Pedro, mas a cura traz louvor a Jesus Cristo. O texto nos diz que todos os habitantes de Lida e região viram Enéas e se converteram. Esse todos aqui vai aparecer no nosso texto várias vezes. A palavra todos não se refere ao conceito de totalidade, mas de multidão, incontáveis
Por várias vezes essa palavra apareceu, panta, em Lucas, e aqui não quer falar que todas as pessoas dessas regiões, dessa grande região se converteu, mas que muitos, uma multidão, incontáveis, chegaram à fé em Jesus Cristo. Lucas deixa claro, mais uma vez, que os milagres são apenas alguns exemplos, né? Esses milagres são apenas alguns exemplos. Por que é importante notar isso? Porque Pedro, diz o texto, né, no versículo que nós vimos no início, que Pedro andava por toda parte. E aqui ele começa a contar alguns exemplos. A descida a Lode, a Lida, e depois nós vamos perceber o próximo caso também, cidades próximas a Jerusalém, mas é como se Lucas pegasse exemplos específicos, ou pontos específicos, ou curas específicas, ou a presença de Pedro em lugares específicos, para poder nos trazer uma lição. E nós vamos descobrir que lição é essa. Nós não temos aqui no verso 35 o relato como aconteceu nas curas anteriores de Pedro, né? Em que você tinha a cura, lembremos-nos do aleijado que estava à porta do Templo Formosa, né? Da porta formosa do templo. Ali Pedro tem a cura, aí Pedro segue uma pregação, e há uma grande conversão. Muitas pessoas se convertem. Aqui nós temos a cura e já se passa imediatamente para o fato de que muitos se converteram. Lucas, nesse caso aqui, não fala que houve uma pregação, não é? Por que ele não faz isso? Porque ele já sabe que você e eu, que estamos lendo Atos dos Apóstolos, já conhecemos o roteiro. Já sabemos que sempre que segue uma cura, vem multidão, há a pregação e muitas pessoas se convertem. Aqui ele não vai apontar o sermão de Pedro, porque não é a intenção de Lucas narrar todos os sermões que Pedro pregou. O que ele quer dizer é que houve uma cura, a multidão se aproxima, há uma pregação e muitos se convertem. É como se Lucas estivesse dizendo, eu não vou falar que Pedro pregou e nem dar o conteúdo que Pedro pregou. Você, leitor de Atos dos Apóstolos, sabe que Pedro pregou e você sabe qual é o conteúdo da pregação dele. O fato é que as pessoas responderam a essa pregação e se converteram. Isso fica claro para nós que não é o milagre que traz conversão, é a palavra pregada, a multidão que aglomera diante do fato milagroso, ouvindo a palavra pregada, que se converte. Verso 36 nos conta que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que o nome traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Quero chamar a atenção para você para o fato de que é o único lugar em todo o Novo Testamento, em que uma mulher é chamada de discípula. Isso é extraordinário, porque nós temos aqui nessa descida de Paulo a Jope, nós vamos daqui a pouco descobrir isso, né, que ele vai descer para Jope, mas havia lá em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas. A palavra Tabita em hebraico significa literalmente gazela. Lucas sabe que os seus leitores não conhecem o hebraico, então ele traduz a palavra hebraica para o grego, Dorcas. E o fato é que ela era conhecida por sua generosidade, né? O verso 36 diz que ela era conhecida, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Verso 37, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore vir até nós. Então, veja só, a Dorcas está doente na cidade de Jope. Os discípulos, a igreja lá em Jope fica sabendo da presença de Pedro na cidade de Lida, então manda que 2 homens possam ir até a cidade de Lida e chamar ao Pedro para estar
ali com eles. Não se demore a vir até nós. Qual é o propósito que eles chamam Pedro para estar ali em Jope? Precisamos entender que o texto em nenhum momento fala que eles chamaram Pedro para ressuscitar a Dorcas. O que vai acontecer, nós vamos ler nos próximos versículos. Eles talvez chamam o apóstolo Pedro para consolar a igreja por conta da morte dessa irmã, que é uma líder da igreja ali na cidade. O título usado para ela como discípula e pelo fato de ela ser notável nas suas obras e nas suas esmolas, demonstra que ela é uma mulher extremamente respeitada pela liderança, pela igreja ali na cidade de Jope. Então, possivelmente a igreja quer a palavra de Pedro, quer que Pedro console, conforte os irmãos, orando para que os irmãos sejam consolados pela morte dessa querida irmã. O verso 39 nos conta que Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Então nós descobrimos quais eram as boas obras que a Dorcas fazia. Descobrimos que ela era uma habilidosa costureira ou que ela tinha recursos para manter um grupo de costureiras, porque o texto não deixa claro, né, que ela era habilidosa na costura, mas que ela possibilitava, né, que túnicas e vestidos fossem feitos. E nós descobrimos que essas túnicas e vestidos eram feitos para as viúvas. As viúvas aqui representam os pobres, os mais carentes. Então nós já sabemos que essa Dorcas fazia roupas, né, túnicas e vestidos para essas mulheres pobres, essas mulheres carentes, né? E elas vão lá mostrar para o apóstolo Pedro as túnicas que faziam. Nós não podemos, especialmente aqui na IPI Central de Brasília, nos esquecer do nosso grupo Dorcas, né? Nós temos um ministério de mulheres aqui na nossa IPI Central de Brasília, o Ministério Dorcas, que há muitos e muitos anos, mulheres habilidosas e com coração no Senhor, fazem com a habilidade da sua costura enxovais lindíssimos para bebês carentes, né? E esses enxovais são entregues nos hospitais públicos da nossa cidade, aqui em Brasília, para atender essas mamães que às vezes chegam para o momento do parto sem ter sequer uma única roupinha para o seu bebê. E elas fazem aqui na igreja e fora da igreja, contando com o apoio de pessoas que nem sequer são da nossa igreja, mas que costuram, ajudam. E aí o pastor não poderia deixar de citar a nossa diaconisa Diva, a nossa diaconisa Dambres, diaconisa Dericlê, né? as nossas diaconisas da igreja, a irmã Francisca, a irmã Maria, né? As irmãs que trabalham aqui fazendo esses enxovais que trazem tanta alegria às mamães carentes. E o nome Dorcas é dado para esse grupo com todo o significado, né, que ele traz dessa diaconisa Dorcas. Ela não tem esse título, mas esse amor diaconal, esse amor de cuidado aos pobres, esse amor liberal, esse amor generoso, como é o amor, né? E as mulheres, então, vão mostrar para Pedro, né, as túnicas, os vestidos que Dorcas tinham feito enquanto estavam com elas. Verso 40, mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, depois voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Uau, né? Que coisa maravilhosa. Verso 40 nos conta que Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Tão diferente do nosso tempo, né? No nosso tempo as pessoas parecem marcar o horário dos milagres. Vem aqui na igreja no tal horário, tal dia, e você vai ver o milagre acontecer, né? E aí
transmitem pela televisão. Quanto mais audiência para isso, para esse ato, né, parece que é melhor. Aqui o apóstolo Pedro vai na direção contrária. Ele pede para que todos saiam, nada de show, nada de espetáculo. Um homem impiedoso ora. Pedro, será que tinha consciência do que aconteceria? Creio que não. Até então não há nenhum relato de ressurreição feita por nenhum dos apóstolos. Será que Pedro tinha consciência do milagre que ocorreria? Acredito que não. Pedro se ajoelha e ora, clamando ao Senhor pela intervenção do Senhor. Mas ele ora com fé, porque Jesus fazendo isso com Lázaro. Então ele sabe que o mesmo poder que havia operado em Jesus para ressuscitar Lázaro poderia também ressuscitar essa querida irmã Dorcas, que trazia tanta comoção, né? A sua morte trazia tanta comoção aos discípulos ali em Jope. E o texto diz que ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Milagre, né? Milagre. Não há outra palavra para dizer, senão que o Deus dos milagres realizou o milagre. O verso 41, ele dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Eu fico imaginando a alegria, especialmente dessas mulheres viúvas que eram atendidas por Dorcas, porque aquela irmã, a sua presença, o seu trabalho era um trabalho de cuidado. Verso 42, isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Aqui Lucas aponta que toda a cidade tomou conhecimento, né? Uma cidade talvez tivesse aí 5, 6 mil pessoas, não mais do que isso. A cidade fica então atenta aos assuntos, né? Aos acontecimentos, e muitos creram no Senhor. John Stott, quando comenta esse versículo, diz assim: correspondendo ao propósito dos sinais, que era autenticar e ilustrar a mensagem da salvação do apóstolo, as pessoas ouviram a palavra, viram os sinais e creram. Mais uma vez, né, nós temos aqui a omissão, né, de que houve um discurso, houve uma pregação por parte de Pedro para aquelas pessoas que se ajuntam diante desse fato tão extraordinário, mas nós já sabemos o roteiro, né? Nós sabemos o roteiro e Lucas quer nos deixar claro isso, né? Eu não preciso colocar o sermão de Pedro, você sabe que Pedro pregou e que as pessoas ouvindo a palavra se converteram. Verso 43, Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Pedro então desce para Jope, ele não retorna para Lida, né? Para Lode, ele fica ali em Jope. E em Jope ele vai para a casa de um curtidor chamado Simão, né? Um xará, né? Simão Pedro. Aqui nós temos um Simão curtidor. E ele fica lá muitos dias na casa desse curtidor chamado Simão. É importante nós notarmos isso porque nós vamos perceber que agora, nos próximos versículos, o Cornélio, que é um gentil, um não judeu, vai ter um sonho e ele vai chamar o Pedro, né? Vai mandar algumas pessoas para chamar o Pedro lá em Jope, e Pedro estava na casa então do Simão curtidor. Nós vamos perceber isso nos próximos versículos, mas eu quero te chamar a atenção para o fato onde Pedro está. A gente às vezes lê a Bíblia e não presta atenção nos detalhes, né? A gente lê as Escrituras e às vezes passa por cima daquilo que o texto quer nos dizer. Até porque a nossa leitura da Bíblia às vezes é seletiva, né? E subjetiva. Nós às vezes nos atentamos para aquilo que nós queremos nos atentar, aquilo que nos atrai a atenção. Mas aqui eu queria chamar a atenção, e é muito importante que você preste muita atenção, porque aqui mais uma vez nós temos um fato que é uma quebra de paradigma. Se a primeira quebra de paradigma do nosso texto é que uma mulher é chamada de discípula, aqui nós temos o fato de um apóstolo estar na casa de um curtidor. E esse é um fato que Lucas quer que você não passe desapercebido. Ele faz questão de dizer que o Pedro vai para a casa de um homem chamado Simão, que era um curtidor. Quero te lembrar que Levíticos 11, 24 proibia que os curtidores ou aqueles que mexessem com animais mortos, com carcaça de animais mortos, pudessem entrar no templo ou participar de qualquer das festividades
que exigiam que as pessoas estivessem purificadas. O fato é que os curtidores, pelo fato de serem curtidores, eram considerados impuros. Eram considerados pessoas que não podiam participar das ações dentro do templo de Jerusalém. Eles não tinham possibilidade de oferecer, de dar oferta pelos seus pecados no templo, porque eles estavam numa condição permanente de pecador, a não ser que eles deixassem a sua profissão de curtidor. Agora, como você vai sobreviver se a sua profissão é ser um curtidor? E você para ser aceito no templo, você tem que deixar a sua profissão. Veja que situação. Mas veja como o evangelho muda tudo. O apóstolo Pedro, agora o discípulo de Jesus, né? O apóstolo Pedro, vai à casa de um curtidor. Essa palavra nos mostra, né, que essa situação é uma preparação. O apóstolo Lucas, né, ou Lucas, que não está contado entre os 12 apóstolos, mas é apóstolo no sentido de proclamador, o Lucas faz questão de nos chamar a atenção para essa situação, porque ela nos prepara para o fato seguinte. Veja que o fato seguinte que vai acontecer no nosso texto é o Cornélio que vai chamar Pedro para ir à casa dele para orar com ele. E aí vem a questão. Um judeu não pode ir na casa de um gentil. Um judeu não pode se assentar e comer com um não-judeu. E aí nós vamos entrar numa outra quebra de paradigma. Mas a quebra de paradigma aqui já aconteceu. O Pedro já está na casa de um homem impuro, de acordo com os judeus, mas não impuro do ponto de vista da fé cristã, já que Jesus deixou bem claro que com ele o ato da impureza é invertido, né? Lembre-se, no conceito judaico, um impuro, quando tocava uma pessoa pura, o puro ficava também puro. Era a impureza, ia passando de pessoa para pessoa quando um impuro tocava em outro impuro. Mas Jesus quebra o ciclo da impureza. Quando Jesus toca o impuro fica puro, né? Quando Jesus toca o impuro fica puro. O que essas mensagens do Novo Testamento das curas nos apontam para o fato maravilhoso que o Evangelho faz? O Evangelho quebra paradigmas. Os impuros, os proscritos, os rejeitados, os condenados, os pecadores têm esperança. Eles podem mudar de vida. Eles podem até receber um apóstolo Pedro na sua casa. Vamos conversar um pouco sobre as perguntas que esse texto nos chama? A primeira delas é: a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas são milagres extraordinários. O pastor colocou entre aspas milagres extraordinários, porque obviamente milagres são extraordinários, mas aqui são milagres extraordinários, né? A cura de um paralítico e a ressurreição de uma mulher que estava morta. Milagres, todavia, não estão condicionados à fé das pessoas, mas ao poder discricionário de Deus. O texto aponta-nos com clareza que estes milagres serviram ao propósito da missão da igreja. Como podemos, a partir desse texto, analisar a busca por milagres em nosso tempo? Esse texto nos chama a reflexão sobre o que os milagres são hoje, né, nas igrejas evangélicas, ou não só igrejas protestantes, mas também em outras denominações cristãs, que às vezes apontam para os milagres como um fim em si mesmo, ou que até cobram pelos milagres, ou até fazem uma relação muito complexa e muito infiel à Bíblia, que é relacionar a quantidade de fé com a quantidade de milagres, ou que o milagre está condicionado à fé. Se eu tiver muita fé, eu tenho milagre. Se eu não tenho milagre, é porque eu não tenho fé. Essa equação não está na Bíblia. Essa equação é uma heresia criada, que é nada mais do que fazer com que as pessoas tenham fé na fé. A fé na fé parece ser fé, mas ela é fé em si mesmo. É fé na sua própria vontade. É fé no seu próprio querer. É fé no seu próprio esforço. Ao contrário das Escrituras, a fé em Deus é fé que se entrega, não é fé na fé. É fé que tem uma direção certa. É a fé em Jesus. E aqui no texto e nos nossos textos lidos,
Não há nenhuma relação entre quantidade de fé e o que aconteceu. Veja, não se fala da fé de Enéas para a cura, não se fala, e obviamente, de Dorcas, que estava morta, que foi ressurreta. Não há qualquer relação entre fé, aqui nesses casos, e a cura. A cura é ato da graça de Deus, e essa equação, fé e cura, quanto mais, se eu tiver fé, eu então terei tudo, ou se eu não tiver fé, então eu não terei nada de Deus, é uma heresia que, infelizmente, adentrou muito dos templos e muitas mentes, trazendo muito prejuízo, especialmente emocional, e muitas crises de fé para muitas pessoas, que porque não conseguem o que querem, acabam abandonando a fé em Deus. Segunda reflexão para o nosso coração. Dorcas, uma discípula, e Simão, um curtidor, aparece no nosso texto como parte da igreja. Os dois fatos apresentam uma igreja que caminha fiel ao ensino de Jesus, quebrando os paradigmas de desigualdade e impureza. Com isso, a igreja, em Atos, continua abrindo as suas portas para proclamar o evangelho a todos e todas. Qual o desafio que esta verdade apresenta para nós, Igreja de Jesus, hoje? Eu fico impressionado quando eu estudo as Escrituras. Quanto mais eu estudo as Escrituras, mais essas verdades que às vezes são colocadas de lado, elas saltam, né? Verdades são centrais nas Escrituras, às vezes passam desapercebidas quando nós não estudamos e não concentramos nosso coração na essência do Evangelho. Aqui está a essência do Evangelho. O Evangelho que é capaz de quebrar o paradigma, né, de que a mulher é inferior ao homem, quebrar o paradigma de que aquele homem, pela sua profissão de curtidor, era um eterno pecador. O que essa palavra nos ensina também para a igreja nos nossos dias? Eu queria que você pensasse nisso. Última questão para o nosso coração é: você notou que Dorcas, Enéas e o Simão, o curtidor, são exemplos do que Deus faz em nossa vida? Estávamos mortos, Efésios 2:1, nossos delitos e pecados, assim como Dorcas. Estávamos aleijados, como o paralítico Enéas. Lucas 14:21 nos conta a parábola da grande ceia, em que Jesus manda, né, o dono da festa, representando ali o Senhor Jesus, manda sair pelos caminhos para trazer os coxos, os paralíticos, os aleijados, né, os cegos, para que pudessem participar do jantar. Aquela palavra de Jesus ali é a palavra para você e para mim, né? Os aleijados, os excluídos, os que nunca poderiam participar do banquete são aqueles que são chamados para participar do banquete. Então, e o último, Simão, representa os pecadores, aqueles que nunca acham que poderão ser transformados, renovados, ter uma nova vida, né? Porque são sempre estigmatizados como os pecadores. Lucas capítulo 5, verso 15, Jesus diz para o leproso: fica limpo, né? E no capítulo 5, verso 32, Jesus diz: eu não vim para chamar os sãos, mas os doentes. Porque os sãos não precisam de médicos, eu vim chamar os doentes que precisam de médicos. Eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Não sei se você tinha notado isso, mas Dorcas, Enéas e Simão não são estranhos a nós. Eles representam aquilo que todos nós somos. Mortos em nossos delitos e pecados, assim como Enéas, o curtidor, somos pecadores, que sem Jesus vamos continuar vivendo na terrível consequência do pecado. E como Enéas, o paralítico, nós às vezes estamos aleijados, fora do caminho, mas Jesus nos chama para estar com Ele, para participar do seu banquete. Que coisa maravilhosa é saber que esse texto fala muito mais ao seu e meu coração do que a gente possa ou pudesse imaginar, não é verdade? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado pela certeza que o Senhor é Deus que continua falando conosco e nos abençoando. Obrigado pela Sua palavra ser tão viva, tão maravilhosa, tão poderosa. Faz com que ela encontre guarida no nosso coração. Para esse meu irmão, minha irmã, esse meu querido que está ouvindo agora, que talvez não tenha ainda percebido o grande amor de Deus e que, assim como Dorcas está morto nos seus delitos e pecados, morto de esperança, morto de vida, sem compreender o real sentido da existência,
Ó Deus bendito, mas talvez esse querido, essa querida que está se sentindo impuro, pecador, que nunca se alivia desse pecado, que parece estar sobrecarregando os ombros. Jesus nos faz um convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave. O que Jesus quer nos dar é essa capacidade, essa possibilidade de um novo começo, como Dorcas, para uma nova vida. Uma vida verdadeira, uma vida nova. Jesus quer nos dar a possibilidade de sermos acolhidos como parte do povo de Deus e não ficarmos nos achando pecadores que nunca poderão receber perdão. Jesus nos dá a possibilidade de uma nova vida de liberdade, de não estarmos subjugados a uma situação de sofrimento, como objetos que são levados de um lado para o outro, coisificados, sem vida, sem esperança. Podemos ser como o abençoado Enéas, que agora pode andar e pode seguir Jesus. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a possibilidade de não apenas aprender essa palavra, mas de experimentar essa bênção da nova vida em Cristo. Abençoe os meus queridos que estão ouvindo essa mensagem. E aqueles que estão enfrentando a enfermidade, aqueles que estão enfrentando esse momento difícil da pandemia, às vezes na sua casa, com queridos contaminados, com queridos que estão enfrentando na sua família, pessoas que estão passando terrível momento da enfermidade por conta do Covid. Que o Senhor possa abençoar, Deus bendito, Tu és Deus de cura, Deus de milagres. Abençoa para que haja cura e milagre desses meus queridos e dos seus familiares que estão enfrentando, ó Deus, essa pandemia, os efeitos desse vírus no seu corpo. Oramos pelo nosso país, oramos ao Deus eterno pelos nossos governantes, oramos ao Deus eterno para que tenham sabedoria e graça do Senhor para governar. Em nome de Jesus, abençoe para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém.